Gente, o Brasil é um país muito rico, né? Em relação à nossa diversidade, a fauna, a flora. Eu tô tomando meu açaí aqui, tô pensando assim, a quantidade de frutas que a gente tem acesso por um preço tão bom, sabe? Aqui no Distrito Federal, eu já fui algumas vezes no Ceasa daqui do Distrito Federal. E é uma coisa assim muito triste a quantidade de alimento que se perde, sabe? Eu lembro de mamão, que eu tava lá numa distribuidora, né, olhando e tal, e o pessoal descartando o mamão, porque parece que assim, o mamão mais verde é o mais interessante, né? Aquele mamão que já tava um pouquinho mais maduro, com algumas manchas e tal, o pessoal descarta. E assim, é uma coisa que me parte o coração, sabe? Porque tanta gente passando fome, né? Tanta gente passando necessidade no país. E eu fico assim, em relação ao meu país, eu sou muito orgulhosa, porque eu acho que nós somos muito sortudos de nascer aqui no Brasil. O Brasil é uma terra incrível, né? Que todo mundo fala, é onde planta tudo dá. É verdade, uma terra abençoada. E a gente tem acesso a fruta, legume, verdura, tudo com preço bom, porque não precisa ser caro isso, né? Então, assim, eu sou muito sortuda de ter nascido aqui no Brasil, e tomando açaí você vê, gente, que coisa maravilhosa que tem no nosso país, uma fruta tão incrível, uma super fruta como o açaí. Enfim, é muito bom, sabe? Eu sou uma brasileira, orgulhosa de ser brasileira, e acho que é possível que as pessoas tenham uma alimentação boa, uma alimentação saudável e a preço justo, que todo mundo possa ter, né? A gente, se você for parar para pensar, for olhar no mercado, os ultraprocessados, eles são mais caros. Você gasta dinheiro para comer mal, né? São mais gostosos no sentido assim, tem muito sabor adicionado, artificial, mas você paga caro para se alimentar mal se você for viver de ultraprocessado, né? E eu acho que a alimentação é mais do que alimentação em si, né? Por isso que eu insisto em falar que emagrecimento não é só emagrecimento pelo fato de perder peso, de fazer dieta, fazer exercício. O emagrecimento está muito relacionado a questões de saúde mental, de autoaceitação e a questões políticas também. Obesidade, tratar o enfrentamento da obesidade é política pública. Alimentação saudável é política pública, né? Eu sou servidora pública com muito orgulho, né? Eu estou na iniciativa, trabalhando para o governo federal, e poderia estar na iniciativa privada, poderia estar ganhando mais na iniciativa privada, muito mais, mas eu visto muito a camisa do ser servidora, né? Pelo poder que a gente tem de transformar, de fazer políticas públicas que impactem na vida da população. Olha a questão da alimentação. A alimentação saudável é política pública. Obesidade, enfrentamento da obesidade é política pública. Você vê, para você ir num médico endocrinologista daqui em Brasília, pelo que eu vejo, é uma das especialidades médicas mais caras, com pouquíssimas opções nos planos de saúde, pelo menos os planos de saúde normais, né? Não os tops. Mas assim, eu tô falando de uma pessoa que é uma cidadã normal, eu não tô falando, esse blog aqui, esse espaço aqui não é para mostrar o exemplo de uma pessoa diferente, né? É de uma pessoa que tem acesso a planos de saúde normais e tal. Então você vê assim, endocrinologista é caríssimo. Já fui nutricionista de pagar R$800 a consulta, que para mim é muito caro. Então assim, você vê como que o enfrentamento da obesidade é uma questão de saúde pública, e quanto que a gente precisa de políticas públicas para ajudar essa população, né? Que assim, o tratamento da obesidade, ele envolve um tratamento multidisciplinar, né? Eu gravei ainda há pouco com uma amiga minha que é fisioterapeuta, e a gente vai começar um protocolo, né, de tratamento, e você vê assim, é caro. Tratar a obesidade é caro.
E assim, é uma política pública que tem que ser pensada como política pública. Tratar a questão da alimentação saudável é política pública e é uma política preventiva, porque a gente está falando de uma iniciativa que vai evitar que a população chegue à obesidade, que tem um gasto muito maior. É muito mais difícil você tratar a obesidade, o gasto, o atendimento sistêmico, multidisciplinar que você precisa, a quantidade de profissionais e de coisas envolvidas no tratamento da obesidade. É muito mais fácil você manejar uma alimentação saudável do que depois você ter que tratar a obesidade lá na frente. Então, assim, gente, tudo na vida da gente, se você for realmente pensar, eu aqui falo com a licença poética da minha ignorância, porque eu acho que eu sou uma pessoa extremamente ignorante, mas assim, tudo é política. Alimentação é política, obesidade é política, acesso à saúde é política, escolhas saudáveis é política. É política, gente. Eu faço um apelo aqui, né? Vamos tratar esses assuntos no âmbito de políticas públicas, né? Para você ver como é difícil uma pessoa que está tentando enfrentar o processo do emagrecimento conseguir enfrentar esse processo sozinho e sem assistência, entendeu? Porque a gente tem que pensar na população brasileira, que é uma população pobre, que depende do Sistema Único de Saúde. Então a gente precisa de um SUS cada vez melhor. A gente precisa que o SUS tenha condição de atender essa população, porque a gente está falando de uma política preventiva para evitar gastos maiores lá na frente com diabetes, gastos com doenças cardíacas, gastos com câncer. São doenças muito mais caras de tratar. Enfim, gente, desculpa o desabafo, mas esse espaço aqui é um espaço para a gente pensar, sabe? Pra gente... Eu não tô aqui querendo mostrar uma rotina e ser legal. Não, é a vida real, sabe? Às vezes a gente precisa de um espaço para falar sobre a vida real. E alimentação, obesidade é política pública. A gente precisa trabalhar isso. Quando você começa a enfrentar esse processo, aí você olha assim e fala, gente, um processo multidisciplinar que envolve tantas coisas. Imagina você ter que enfrentar esse processo todo sozinho, que já é difícil, no SUS, e correr atrás e não conseguir atendimento, tendo que trabalhar, porque para você ir ao médico você tem que sair mais cedo, você tem que pegar atestado, tem que marcar consulta que demora para conseguir a consulta. Então, gente, vamos atentar, governo, né? Vamos atentar para a alimentação. Eu acho que a gente precisa fazer, o Ministério da Saúde precisa fazer um trabalho mais focado na questão da alimentação da população e do combate à obesidade. Porque, gente, obesidade, eu sei que a gente tem que se aceitar, mas a gente também tem que reconhecer que obesidade é uma doença, é um problema de saúde. E causa muitos outros problemas. Eu vejo por mim, eu tenho dor no joelho, eu tenho mais dificuldade para cuidar da minha filha. Por quê? Porque eu tô gorda, eu tô obesa. E não é uma questão estética, é uma questão de saúde. A gente sente, pelo menos eu sinto, no meu dia a dia, o impacto da obesidade na minha qualidade de vida, na qualidade do tempo que eu tenho para minha filha, na minha disposição, na minha condição de aproveitar esse mundo. Então a gente está falando de uma doença limitante. Ela é uma doença limitante. Gente, é uma coisa muito séria. É muito sério. Eu acho que a gente ainda precisa acordar para o que é o problema do enfrentamento da obesidade e a questão de promover uma alimentação saudável da população. Uma conscientização da população do que é uma alimentação saudável, sabe? Para evitar ter que gastar dinheiro com o tratamento, com o enfrentamento de doenças que são caras. E doenças que perduram aí pela vida da pessoa, por muitos anos. Bom, gente, vou voltar para o meu açaí, mas lembrem-se, tomar um açaí é um ato político e um privilégio.